Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o processo de fabricação da fundição, certo? Então hoje eu vou apresentar para vocês basicamente como que é feito e para que serve o processo de fundição de materiais, certo? O processo de fundição, ele é um processo que foi um dos primeiros processos desenvolvidos pelo ser humano para a fabricação de peças, né? Ficou através da conformação e tal, e a partir do domínio do ser humano em desenvolver modelos através de argila ou outros elementos cerâmicos, e o domínio de atingir o ponto de fusão dos metais, ele conseguiu então criar o processo de fundição, que é hoje um dos processos mais utilizados aí no setor metal-mecânico, certo? Então, para a gente falar um pouquinho do processo de fundição, a gente tem que entender o que é esse processo, né? Basicamente, o processo de fundição consiste em nós pegarmos um material metálico, muitas vezes a gente vai trabalhar com o ferro fundido, certo? E eu posso ter outros materiais não ferrosos também, como alumínio, cobre, chumbo, latão, estanho, enfim, diversos materiais aí que nós podemos trabalhar para a fabricação de peças. Então eu pego esse material, esquento ele a uma temperatura que nós chamamos de temperatura de ponto de fusão, que é o momento onde o material ele vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então eu tenho que esquentar a uma temperatura acima da temperatura de fusão. O meu material ele vai ficar todo líquido e aí, através dessa liquidez, eu vaso esse material em um molde. Então, eu preciso ter um molde, esse molde vai ter o formato da minha peça e através desse formato eu vaso esse material dentro desse molde e aguardo essa temperatura abaixar. Quando ele começa a se resfriar e vai chegar a uma temperatura mais baixa do que o ponto de fusão, o meu material ele tende a se solidificar. Então, ele passa do estado líquido para o estado sólido novamente e em seguida, após esse resfriamento, eu retiro essa peça do meu molde e tenho ela pronta, né? Quando a gente pensa numa associação mais simples aí do processo, algo que a gente consiga ver em casa o que está acontecendo, o exemplo mais fácil que nós temos é a fabricação de gelo no nosso freezer, né? Então eu tenho uma forminha de gelo, uma forminha de plástico lá, de alumínio, depende do material que você tem na sua casa. Você despeja a água dentro dessa forma e coloca no freezer. O freezer vai fazer com que a temperatura abaixe até chegar na temperatura de fusão. Então você tem o elemento água ali no seu estado líquido e vai chegar abaixo ali do 0 graus, onde ela passa para o estado sólido, formando para nós o gelo. Depois você pega e desenforma e vai ter os gelos no formato da sua forma, seja em cubos, que é a forma mais simples aí que nós encontramos, até diversas formas variáveis, que a gente pode encontrar formas específicas de desenho de personagem, de objetos diferentes, etc. Então, também é um processo bem parecido ali para a gente entender o processo da fundição, certo? Então, quando a gente vai falar de fundição, o primeiro passo que a gente tem que ter no nosso projeto é qual peça que eu vou fundir. Então, a gente primeiro precisa ter um projeto de um modelo dessa peça. A partir do momento que eu tenho um modelo, né, seja ele de forma virtual, eu projeto ela num programa CAD, numa plataforma CAD, ou até mesmo num papel, mesmo um projeto no papel, a gente vai partir para a confecção dela de forma física, tá? Então a gente tem aqui um exemplo que está sendo mostrado para vocês, que é um molde de fundição de areia verde, e a gente tem também a peça resultante desse molde, né? Aqui, então, eu preciso ter o modelo da minha peça, que seria um elemento desse aqui, com as dimensões já padronizadas para ela, as dimensões projetadas, né? Uma característica interessante que a gente tem que levar em conta no processo de fundição é que um fenômeno que a gente chama de dilatação térmica ou contração térmica também quando a gente resfria. Então, quando a gente trabalha com materiais
numa temperatura acima da condição normal dela, eu tenho que levar em consideração nos meus cálculos, no meu dimensionamento de modelo, essa variação de volume que essa peça vai ter quando ela se resfriar. Então, se você fizer uma peça onde ela tem que ter uma dimensão exata de 50 milímetros de aresta, eu não posso confeccionar o meu molde e o meu modelo com 50 milímetros. Eu tenho que confeccionar levando em consideração que essa medida ela vai se alterar na hora que a minha peça fundida está se solidificando. Então, para isso existem alguns cálculos que é feito para poder corrigir isso, certo? Uma vez que nós temos o modelo já projetado, eu preciso ter ele em forma física. Para quê? Para que eu possa construir o meu molde, certo? Então, você vai ter um modelinho da sua peça, ele não necessariamente tem que ser do mesmo material que vai ser aplicado. Você pode fazer um modelo de madeira, você pode fazer um modelo de resina, de borracha, de isopor, ou até mesmo de materiais metálicos ali, um modelo de alumínio, etc. Enfim, você precisa simplesmente ter a forma dele, o formato dele para poder confeccionar. Uma vez que a gente tem o formato, eu preciso construir o molde em si, que é a forma onde vai receber esse material fundido, né? Esse material que está no seu estado líquido. E aí eu tenho que tomar um cuidado, porque o meu material, a minha construção do molde, eu não posso fazer ela de um material que também tem uma temperatura de fusão próxima ao meu material do produto, certo? Eu não posso fazer um molde de aço para vazar ferro fundido ali. A temperatura de fusão dos dois é muito próxima. Ou um outro exemplo mais crítico, eu não posso fazer o meu molde de plástico para injetar uma peça metálica, porque o ponto de fusão do plástico é bem mais baixo do que o ponto de fusão de um alumínio, por exemplo, né? Então, antes de eu vazar a minha peça, o meu molde derreteu. Então, quando a gente trabalha com ferro fundido, um dos materiais muito utilizados é a areia, né? E não areia, a gente tem um mecanismo chamado de areia verde. Então, esse molde que eu trouxe aqui para vocês, ele é confeccionado em areia verde. A areia verde, ela é toda em pó, como qualquer areia ali, e aí eu vou construir uma caixa e compactar essa areia. Então, essa caixa ela vai ser bipartida. Reparem que eu vou abrir esse molde aqui, e aí eu tenho as partes internas dela, já com as minhas dimensões, tanto a parte de baixo quanto a parte de cima, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas camadas de areia e vou prensar, vou compactar ela. Algumas empresas de fundição, na hora de fazer essa compactação, ele vai usar uma máquina, e essa máquina ela vai ter um outro molde ali na parte de baixo, na parte de compactação, como se fosse uma prensa, já com o formato do modelo da minha peça. Então você começa a compactar a areia, chega com essa máquina e prensa, você estampa as cavidades ali do seu modelo no seu molde, certo? E aí a gente chega nesse resultado aqui, ó. Esse resultado onde eu tenho as cavidades, que é onde o metal derretido vai se alojar e depois vai se solidificar. Agora vamos reparar um pouquinho na nossa peça em si, na parte metálica dela, né? O que sai daqui de dentro, que é esse conjunto aqui. Ao observar esse conjunto, vocês vão ver que eu tenho aqui 4 peças iguais, certo? E elas já têm um orifício cada uma. Por que isso? Isso me facilita, ganha tempo, tanto na questão de construção da peça, já que essa peça ela precisa ter um furo passante, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho furos que atravessam o corpo aqui da minha peça. Se eu fizesse ela toda sólida, esse material eu teria que usinar depois e fazer acabamento posteriormente. Então é um processo a mais, todo esse material que eu remover, eu vou ter que reprocessar ele, isso é material perdido, né? Que eu só vou reaproveitar depois. Então a gente já pode fazer o material, a nossa peça, com pré-furos
prontos ou passagens estratégicas prontas para facilitar processos posteriores, certo? E para a gente conseguir fazer esses furos no nosso molde, eu tenho um cara que eu chamo de macho. Então vamos observar novamente aqui a parte interna do nosso molde. Eu tenho aqui, ó, dentro dela, 4 pinos que eu chamo de macho. Eles são removíveis, né? Eu consigo tirar ele é feito num processo separado da minha caixa de molde. Então, esses caras aqui são o que nós chamamos de macho. Esse molde aqui ele é mais simples, só tem um macho por peça, mas existem peças fundidas que há necessidade de vários conjuntos de macho. E você vai montando eles como um quebra-cabeça para poder chegar no resultado final. Um exemplo disso, por exemplo, blocos de motor. O bloco de motor, ele geralmente é feito pelo processo de fundição e eu preciso ter canais internos para conseguir passar toda a parte de refrigeração do sistema. Então toda a parte ali de refrigeração ou as cavidades para colocar as camisas de movimentação dos pistões, a gente monta com machos o nosso molde. Claro que vai ser um molde bem maior do que esse que eu trouxe aqui para vocês, né, para conseguir chegar no objetivo que é um bloco de motor. Então, uma vez que a gente começou a fazer a nossa caixa de molde, né, fez a compactação da areia, fiz a confecção dos machos, o que eu vou fazer? Eu monto os machos todos na minha peça e deixo o meu molde pronto. Tanto a parte de baixo, a parte de cima também. E aí a gente fecha ele. Então, aqui a gente tem a nossa caixa pronta. Esse aqui é o nosso molde. Aqui, no próximo processo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o metal, já no seu ponto de fusão, né? Então, a gente pega o ferro com uma concentração de carbono ali, geralmente entre 2 e 4,5%, que a gente vai ter o ferro fundido. E aí nós temos diversas classes, né, de ferro fundido. Por exemplo, ferro fundido de núcleo branco, cinzento, nodular, maleável. E aí, dependendo, cada tipo de ferro fundido, eu vou ter aplicações específicas para eles, um para fazer corpos de máquina, outro para fazer peças que exigem maiores resistência à compressão, outras com maiores resistência à tração. Então, a definição do material vai depender muito da aplicação da nossa peça. Do mesmo jeito que eu estou falando de ferro fundido, eu poderia estar usando ligas de alumínio, zamac, cobre, estanho, chumbo, enfim, qualquer material ali vai depender da minha aplicação. E aí eu vou pegar esse material, vou aquecer ele até o seu ponto, acima do seu ponto de fusão, conforme eu comentei, e vou derramar, vou vazar ele dentro do molde. Aqui ainda vai mais uma outra parte, que é como se fosse uma espécie de funil, né, que a gente coloca sobre ele para poder vazar. E aí o operário ele vem, derrama aqui devagar, né? Não é um processo onde a fundição você não aplica pressão para injetar o material no molde, diferente do processo de injeção, por exemplo, onde eu pego o meu material e aplico uma força, aplico uma pressão ali para que ele entre no molde e preencha. A fundição não. A fundição você derrama por gravidade, você vaza o material e a própria gravidade vai enchendo. Então, quando a gente faz o processo de fundição, quando a gente faz o vazamento desse material dentro do molde, a gente tem que tomar um cuidado, que é o quê? Não vazar ele muito rápido, senão começa a surtir bolhas ali dentro e essas bolhas elas vão gerar um problema estrutural na nossa peça. Então a peça ela pode vir a quebrar, vai se trincar, vai se deformar, não vai ter as características necessárias para a aplicação dentro de um projeto, né? E aí quando a gente aplica, quando a gente vaza o material aqui dentro,
a gente tem que aguardar o resfriamento. Então, você tem que esperar esse molde resfriar para que todo esse metal que esteja aqui dentro se solidifique. Se eu deixasse esse molde todo transparente para vocês, a gente ia enxergar isso aqui. Então, na hora que eu vazeio o material, por esse orifício aqui, ó, ele fica mais ou menos nesse ponto da minha peça. Então, ele começa a derramar, vai vazar, vai preencher todo esse conjunto, todas essas cavidades aqui de ferro fundido, e a gente enche até passando aqui, formando esse cara que nós chamamos de maçalote, né? O maçalote, ele é responsável também por quê? Porque conforme a peça ela vai se resfriando, ele vai preenchendo ali demais cavidades e mantendo a qualidade ali da nossa peça, certo? Uma vez que ela se solidificou, todo esse conjunto está dentro desse molde. E aí eu não consigo mais abrir ele, né? Então é hora do quê? De nós fazermos a desmoldagem. A desmoldagem de moldes de areia verde consiste em eu pegar essa caixa e quebrar ela. Então, o único jeito de eu tirar essa peça daqui de dentro é quebrando esse molde. E aí alguns vão me perguntar, pô, mas como é que você conseguiu então tirar essa peça desse molde, já que é o mesmo cara, sem quebrar? É muito simples. Esse conjunto foi feito em outro molde que eu quebrei para poder chegar nessa peça. E aí esse molde aqui nunca foi vazado nada nele, por isso que ele ainda está intacto, né? Então a gente tem aqui um molde e a peça pronta. Uma vez que eu quebro esse molde, né, se você vai fazer um molde só, você não vai usar maquinários para quebrar, você vai dando marteladinhas ali e vai quebrando o molde. Mas a gente está pensando aqui numa indústria, uma empresa de porte considerável. Então eu tenho uma máquina com uma esteira, esses moldes, né, que são produzidos em série, eles vão ser posicionados sob essa esteira e ela vai vibrar. Conforme ela vai vibrando, toda essa areia aqui ela vai se esfarelando. Então ele começa a se esfarelar até desaparecer ali. Toda essa areia ela vai cair para baixo da esteira, que vai ser redirecionada a um reprocessamento e utilizada para a confecção de outros moldes, né? E aí a gente vai ter simplesmente essa peça aqui, certo? Tá pronto já o processo? Ainda não. Por quê? Vamos colocar esse cara mais de lado, trabalhar só com ela agora. Aqui vocês podem observar que eu tenho 4 peças iguais, né? 1, 2, 3, 4 aqui. Eu tenho um canal que foi utilizado para que o metal chegasse nessas cavidades e atingisse ali o seu preenchimento. Então eu preciso agora remover todo esse conjunto de maçalote e canais aqui sobressalentes. Para isso, então passa-se para a etapa que a gente chama de rebarbação. A rebarbação consiste em tirar esses materiais aqui. O que eu faço com esse metal que sobrou, né, do maçalote? Eu volto ele para o forno, reprocesso ele, vou derreter e vou utilizar novamente para confecção de outras peças. Então aqui a gente não perde quase nada, né? Tanto a areia do molde eu acabo reutilizando em outros processos, como na parte de rebarbação, a remoção de maçalote, a gente também utiliza o ferro para outros processos ali, para ser reprocessado. Então, tirei essas 4 peças. Reparem que o acabamento de uma peça fundida, ele deixa bastante a desejar. Então eu tenho linhas que demonstram aqui, tanto aqui, ó, nessa parte, quanto aqui, são rebarbas, né? São pontos onde o aço ele passou ali e ficou essas rebarbinhas. Aqui também. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso limpar elas. Então muitas vezes vem com uma lixadeira, esmerilhadeira, faz toda a limpeza dessas peças, né? O acabamento da peça fundida, ele tende-se a ser bem parecido com a rugosidade do molde, devido à porosidade da nossa areia, certo? Então, ele tem esse acabamento mais rugoso. E aí,
para poder corrigir isso através simplesmente de uma retífica ou de uma usinagem depois, né? Dependendo da peça que eu estiver trabalhando, como a gente trabalhou na temperatura de fusão e voltou depois, fez o resfriamento dela, pode ser necessário a realização de algum tratamento térmico nela. Então isso também vai depender do projeto que contempla essa peça. Pode haver a necessidade de se realizar alguns tratamentos térmicos, seja para alívio de tensões, né, seja para você ter um refino melhor do grão estrutural da sua peça, mas enfim, então no processo de produção deve-se levar em consideração também a criação, né, a passagem de uma etapa que é o tratamento térmico. E aí fez tudo isso, a gente fala, está pronto agora a nossa peça? Ainda não, porque essa peça aqui, a etapa de fundição de um material, geralmente é uma das etapas iniciais do processo de produção de algum produto, né? Então a gente sempre tem que levar em consideração que muitas peças, elas não passam somente por um processo, elas vão passar por vários processos de fabricação diferentes até chegar no resultado final, certo? A gente começa nos primeiros ali, que é a conformação do material, da matéria-prima e tal, até chegar na questão do acabamento. A fundição, ela está lá nas etapas iniciais. Então a gente fez a fundição, agora ele geralmente vai passar por um processo de usinagem. Então vai ter o processo de furação, a gente já tem um furo semi-pronto na nossa peça, né? O que eu preciso fazer agora? Dar exatidão nesse furo. Então ele vai passar por um processo de usinagem para poder dizer o diâmetro exato desse furo, seja para fazer o acoplamento de um eixo ali, de um rolamento, depende muito do projeto que a gente está utilizando. Talvez seja necessário a fresagem desses pontos aqui para poder fazer um embutimento em uma outra peça, um encaixe correto, né? Então a gente tem que pensar que a partir desse momento ela vai para processos posteriores, certo? Seja de usinagem, seja tratamento superficial, enfim. Então, basicamente, o nosso processo de fundição é esse, consiste nessas etapas que foram apresentadas e é utilizado para confecção de peças como porte desta que foi apresentada. Muito obrigado aí pela participação.